E como é que vocês veem que vai ter, que alteração efetiva vai ter do que nós temos hoje? Porque hoje nós temos uma gama bem grande de impostos e tem ali a parte que é o Simples Nacional, né? E como é que vocês veem que vai surgir? Para que lado que vai isso? Bom, eu vejo que no caso do Simples, né, eles vão precisar, as empresas menores vão precisar de mais orientação, porque como elas estão menos estruturadas, qualquer opção mal feita, elas podem perder o lucro efetivo delas. Elas precisam olhar para a realidade delas, porque até agora a gente faz assim, quem é do Simples é taxa tal, quem é do lucro presumido tal. Agora muda tudo, porque depende de quem ele compra, quanto de crédito ele gera, tudo isso que compõe o produto, o preço do produto, isso pode mudar de caso para caso. Então, se eu compro de empresas do Simples, eu me credito de um Uma forma. percentual de imposto. Agora, se eu compro de uma empresa normal ou do Simples normal, ele vai gerar o mesmo crédito de que uma empresa normal. Então, tudo isso tem que ser muito bem estudado. E para as empresas de porte maior, elas também têm que prestar atenção no que elas vão comprar. O efeito disso para as empresas de porte menor é que eles precisam atuar mais no planejamento, porque qualquer erro de rota pode levar o lucro deles. Então, eles têm que prestar atenção em quem vão comprar, o crédito que gera, e todo esse contexto ele tem que ser olhado pelo empresário na hora de adquirir os produtos. Uma empresa do porte maior, então ela tem que olhar para as compras, né? Verificar quais os impostos que ela vai poder se recuperar. E normalmente a empresa de porte maior ela já está mais estruturada, então isso para ela vai ser mais fácil. Mas o que vai mudar efetivamente é a forma de fazer o negócio, a forma de fazer o preço, porque você tem que considerar todos os pormenores. Exatamente, Dani. Como a Mari estava falando, essa tributação, regra geral, já no momento do pagamento já vai ser retido e já vai ser repassado em um momento correto para a entidade, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Esse valor que o empresário tinha para trabalhar, essa quantidade de dias que o empresário tinha para trabalhar com o dinheiro, não vai ter mais. Então, um exemplo, dia 1º de janeiro, eu fiz uma venda, eu iria pagar normalmente hoje, dia 20 de fevereiro, um exemplo. A partir da nova legislação tributária, isso não será mais possível, já terá a retenção dessa tributação. Então, ele não vai conseguir trabalhar com esse valor por 30, 40, 50 dias. A gente sabe também que estamos passando por um momento muito difícil da economia. Muitas empresas, né, com certeza mais de 50%, estão devendo tributos, não é? Muitas vezes o empresário deixa de pagar o tributo, né, para dar prioridade para outras coisas, salário, banco, e também isso vai ser uma mudança radical. Ele também não vai contar mais com esse dinheiro, ele não vai conseguir mais alavancar a empresa com os tributos. Como é que vai ser feita a troca? De que tributos por qual tributo? Como é que vão ficar essas alíquotas e como é que vai ficar essa cobrança? Bacana a tua pergunta, Dani. A partir de 2027, não existe mais PIS e COFINS, que são tributos federais, e aí entra o CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, ok? A partir de 2029, começa uma migração do ICMS e do ISS para daí o IBS, que daí é o imposto, ok? E além disso, ainda vai ter, no meio do caminho, a criação de um novo tributo, que já foi criado, na verdade, que é o imposto seletivo ou o imposto do pecado, que vai incidir sobre bens, né, sobre produtos nocivos à saúde. Cigarro, bebidas alcoólicas, bebidas com muito açúcar, até carros, né, vai ter uma tributação um pouco maior em virtude disso. Então, resumindo, sai 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ISS e ICMS, e entram 3 tributos, que é o IBS, o CBS e o IS, que é o imposto seletivo. Tá? Lembrando que o IPI, a gente fala que ele vai ser eliminado, mas na verdade ele vai ficar quietinho e ele vai ser só utilizado
para que não perca sentido a Zona Franca de Manaus. Então, alguns tributos, 6% mais ou menos, algumas mercadorias, alguns produtos, 6% mais ou menos, é fabricado na Zona Franca de Manaus. E aí o que acontece? Se eu quiser fabricar fora, aí o IPI ele volta e eu pago o IPI, certo? Então, na verdade, para estimular a Zona Franca de Manaus, o IPI, na prática, ele vai... Permanecer. Ele vai permanecer, mas na prática não vai ter nenhuma empresa pagando IPI, pelo menos é é o que eu acho, né? Me diz uma coisa, quando a gente fala de mudanças, você falou para 2027, 2029, o que isso muda para a gente no próximo ano? Por que a gente já está com todo mundo falando sobre isso e quais alterações vão sofrer as empresas já agora a partir de janeiro do próximo ano? A partir de janeiro começa o teste, né? Então, a CBS vai ser cobrada 1%. A nível de teste para ver todo o sistema como vai surgir. Também a nota fiscal ela vai ter que ter alguns campos específicos, né? Já começa agora a partir de outubro desse ano, né? Que já é possível começar a testar, porque lá em janeiro o que pode acontecer? Se não estiver de acordo, vai bloquear a emissão de notas e aí sim pode causar problema para o empresário que não está preparado. Tá, então a empresa já vai ter que fazer essa alteração de nota fiscal ainda este ano, com sistemas que estejam já habilitados para fazer essa emissão de nota. Exatamente. E há uma ameaça, Dani, né? Puxando um pouquinho o assunto aqui, há uma ameaça, entre aspas, de que se você não fizer essa retenção de 1%, você não vai pagar esse 1%, você vai compensar com o PIS e COFINS. Mas se você não fizer certinho a emissão da nota fiscal e essa apuração, aí a tendência é que você faça o pagamento da alíquota cheia, que vai ser só entrada em vigor lá em 2027. Tá? Então tem que ter um cuidado para que todas as empresas, a partir de janeiro, realmente já... É um teste, mas é um teste obrigatório. É tipo vestibular, é um teste, mas ou tu passa ou tu não passa. Tá valendo. Tá valendo. Então... O opcional começa agora em outubro, né? Você tem a opção de já colocar isso em prática para ver ajustar o processo e não ter problema lá em janeiro.